Painel Mobile. Ferramentas necessárias para uma perfeita instalação. Inicie verificando quais dos jogos de parafusos são adequados com a porca interna de sua TV. Parafuso correto identificado. Pegue o carretel e a arruela. Acomode a arruela no carretel e posicione o conjunto sobre os dois pontos superiores de fixação da TV. Rosqueie o parafuso adequado. Posicione os dois calços inferiores da TV e fixe-os utilizando os parafusos adequados. Com a ajuda de uma chave Phillips, parafuse até o final do giro, tanto a parte superior como a inferior. Inicie a montagem dos painéis identificando os furos na parte posterior da peça e posicione a placa de sustentação com a parte em ângulo para baixo. Pegue os parafusos e nos locais indicados, junte as duas partes com uma parafusadeira com a ponta Phillips ou com uma chave Phillips. Certifique-se que as peças estão firmes e alinhadas. Inicie a fixação das peças de acabamento lateral, identificando o lado externo com o acabamento de borda lateral. Pegue os parafusos e nos locais indicados, junte as duas partes com uma parafusadeira com a ponta Phillips ou com uma chave Phillips. Faça o mesmo procedimento para o outro lado do painel, lembrando que a borda com fita fica do lado externo. Com uma parafusadeira com a ponta Phillips ou com uma chave Phillips, parafuse as duas partes. Encaixe os pinos plásticos nos furos entre a peça de sustentação e os acabamentos laterais. Com a ajuda de um martelo, finalize o encaixe. Repita a operação nos outros dois painéis. Montagem do painel na parede. Inicie a montagem de baixo para cima. Acrescente 15 cm à altura desejada, ou seja, se quiser o painel começando a 1 metro do chão, faça o primeiro furo com 1,15 m do chão. Utilize um nível, ajuste a base e marque os pontos para fixação.
Utilize uma furadeira com broca 8 mm e encaixe as buchas. Utilize uma parafusadeira com a ponta Phillips ou com uma chave Phillips. A distância entre um painel e outro é opcional. Para que os painéis fiquem grudados, a distância entre os furos deve ser de 30 centímetros. Ou seja, se desejar deixar 2,5 centímetros de vão entre um painel e outro, deve fazer os furos com 32,5 centímetros de distância. Com a ajuda de um nível, ajuste a base e marque os pontos para fixação. Confira se a distância entre as partes estão corretas e finalize a marcação. Utilize uma furadeira com broca 8 mm e encaixe as buchas. Repita a operação para a aplicação da terceira travessa. Colocação do painel na parede. Pegue os painéis montados e encaixe nas partes já fixadas na parede. Verifique se as peças estão deslizando de um lado a outro. Inicie a montagem do suporte no painel verificando a medida da TV, altura e largura. Verifique também a distância entre o carretel e as laterais da TV. Aplique as mesmas distâncias para que a TV possa ficar centralizada no painel. Utilize o gabarito para identificar os pontos de fixação da TV.
Identificada a medida, cole o gabarito no local marcado anteriormente no painel para instalar a TV. Marque os pontos de fixação. Retire o gabarito e confirme a furação junto com o suporte. Com a arruela e parafuso, inicie a fixação do suporte ao painel. Com uma parafusadeira com a ponta Phillips ou com uma chave Phillips, faça a fixação. Repita a operação na outra peça do suporte. No painel onde se encontra o suporte, faça uma marcação de 45 cm da lateral por 18,5 cm da parte superior, para deixar o mesmo fixo, sem movimentação. Este painel deve ficar fixo para maior segurança. Parafuse o mesmo que se prenderá na parte fixa da parede. Encaixe a TV já preparada na primeira etapa no suporte fixo no painel. Você agora pode deslizar os dois painéis que estão livres e criar diferentes ambientes com facilidade. Parabéns! Você instalou com sucesso sua TV no painel decorativo da Multivisão.